Seguinte, galera, olha só. Com o Xuxa Pod, numa roupagem diferente, eu tô aqui hoje em Araripina, no Nobre Hotel. Quero aqui, de antemão, claro, já agradecer pelo espaço cedido pra gente conversar com um cara que eu admiro demais. Conheci há pouco tempo, em conversa, em palestra e tudo mais. Tô tendo a oportunidade de conversar com ele. Você é meu convidado para embarcar nessa jornada, nesse bate-papo bem descontraído, bem divertido. Tô com ele aqui, o Patrício, cara, satisfação desde já. E a gente tá aqui no Com Xuxa Pod. Aqui pode, viu? A alegria é minha. Primeiro, eu sempre fui fã de Xuxa, né? Então, eu era um dos baixinhos lá. Não é você não? Rapaz, é, mas a hora também. Hein? Inclusive, o apelido vem daí, dessa brincadeira. Tirarari. É, Ô. eu achava tão ruim quando era mais novo, cara. Quando colocaram a primeira vez. Aí depois eu percebi que era uma oportunidade gigantesca de eu estar me diferenciando de outras pessoas. E aí eu comecei a aproveitar essa onda. Que massa. Então, é uma alegria estar aqui no Xuxa Pod e poder contribuir. O que eu garanto é que vai ter para cada uma das pessoas um conteúdo que pode ajudar todos, você que está aqui nos assistindo, a transformar a sua vida. Seja ela na vida, através da minha história, através dos aprendizados que eu fui tendo. Então, é isso. Bacana, cara. Disso. Bacana. Conte com o meu melhor aí. Vamos lá. Pra gente iniciar e tal, esse bate-papo, eu sei que você é um cara você é um cara jovem, mas muito bem vivido. Eu conheci um pouquinho da sua história lá na palestra que a gente teve lá em Lagarto, né, na imersão com a equipe de Maria. Eu faço parte, inclusive, dessa equipe. Agradeço muito. Inclusive, quando eu estava aqui te esperando, eu mandei uma foto para ela e disse, ó, esse espaço aqui, isso que eu estou fazendo hoje, tem a mão de Maria, porque aquele notebook tá bem ali, ó, que é o que está fazendo essa captação todinha. Houve uma ajuda em questão financeira de Maria, do cartão dela, e foi o meu pontapé inicial. Então, tudo que eu estou fazendo hoje e o que eu tenho de ganhos é voltado assim à gratidão que eu tenho por Maria por ter me ajudado. Maria é massa. Maria é uma irmã que, sei lá, ali falou como eu a conheci, estava passando, estava querendo comprar uma chácara fora da cidade e eu vi uma plaquinha como quem não quer vender a casa, vende-se. Eu falei, pai, se não quer vender, porque deve ser bom. Aí, inclusive, até hoje no meu zap tá lá, Maria Casa, que aí foi assim que ela é de Oricuri e estava indo morar lá em Lagarto. E, cara, a gente criou uma amizade, uma irmandade, e Maria... Eu digo que ela parece comigo, é minha irmã, e Dágia, que é o marido dela, é irmã de Rogério. Porque os dois são parecidos e Maria é meio doidinha da cabeça, né? Mas assim, sou muito fã da Maria do Daja e, por intermédio deles, acabei lhe conhecendo também. E aí a gente tá nessa imersão de network, de vida. Maria, Daja, tempo banco, trabalhando no AgroAmigo, então tudo tá conectado. Então hoje a gente tá fazendo aqui uma conexão, não só entre eu e você, mas com as pessoas que vão estar assistindo esse episódio aqui também. Mas conta um pouquinho, cara, quem é Patrício? Né? Muita gente sabe quem é Patrício hoje em dia, é empresário, né? Tem mais de 32 empresas, investidor anjo, tem a ver com Quero Delivery, né? Começou ali. Mas vamos lá, conta quem é Patrício. Como é que, ainda de uma forma mais sucinta, você pode definir quem é Patrício? Pô, primeiro, Patrício é filho de Deus, né? Eu já entendi essa minha identidade. Filho de João e de Leninha, que nasceu lá em Rio Real, Bahia, cidade que é onde eu nasci. E de lá saí com 15 anos para tentar minha carreira de ser jogador de futebol. Um olheiro do Bahia me viu. Mas eu acho que eu gosto de contar uma história que a galera gosta de ouvir, né? No ano de 1992, meu pai ganhou na Loteria Federal. E nós ficamos muito milionários. Foi bom pra caramba. Uma pena que eu só tinha 8 anos de idade quando isso aconteceu, senão eu ia... Para aproveitar e desfrutar. Desfrutar bem. E nesse processo, a gente saiu de Rio Real, nós fomos morar em Aracaju, que meu pai, ele é sergipano de Lagarto, que é a cidade onde eu moro hoje. E quando ele ganhou, quando a gente viveu aquele processo, foi bom pra caramba. Mas depois de 2 anos, o meu pai desapareceu. Então, meu pai desapareceu, sumiu. E nesse processo foi interessante, porque a gente saiu de um momento de muita abundância e foi para um momento de muita escassez, né? Minha mãe investiu dinheiro para encontrar meu pai, enfim. Depois a gente pode contar lá no final. A galera vai saber o final dessa história, você lembre, para quem tiver até o final para ouvir. E aí, nesse processo, foi um momento desafiador, porque eu me lembro que teve um dia que minha mãe chegou, Patrício, hoje nós vamos ter algo maravilhoso para comer tal, e naquele dia era algo desafiador. Era feijão, farinha e carcaça de galinha. E talvez seja por isso que hoje o meu pé preferido é pé de galinha, né? Meu prato preferido é pé de galinha. Então, se alguém gosta aqui de pé de galinha, já coloca aí no chat, eu gosto. Só que tem um problema, eu não vou lhe convidar para comer comigo, porque a galinha só tem 2 pés, meu irmão, não dá para dividir um pé. Nesse processo eu sou egoísta. Cada um com o seu, né? Um pé de galinha eu sou
a galinha, e pior que lá em casa, meus meninos também gostam de pé de galinha. Então lá em casa a galinha tem que ter 8 pés. É 2 para cada, né? Vai comprar lá, mas gosta mesmo assim, é sério mesmo. Pé de galinha, por isso que eu tenho essa cara de novo, pô. É o colágeno do pé de Ah, galinha. boa. Mas não, ela tem a ver. Não faz sentido, né? Mas sabe, não fez nenhum procedimento assim, botar essa cara de jovem? Nada? Genética é boa mesmo. Genética é boa, o pé da galinha. E aí, nesse processo, Xuxa, bem rápido, eu entendi ali que foi a jogada que mudou a minha vida. Eu podia ficar choramingando minha triste sorte no mundo de ter acontecido aquilo, que meu pai desapareceu, que a gente estava enfrentando situações bem desafiadoras, ou eu poderia começar agora a mudar a realidade da minha vida. E foi ali que eu entendi e disse, pô, mãe, como é que eu posso te ajudar? E ali a gente começa a vender pizza brotinho junto comigo e polpa de fruta é o nosso primeiro negócio. Com a tua idade, né, sempre era? Eu tinha uns 12 para 13 anos, então estava bem novo. Então, e ali eu entendi uma frase hoje, que essa frase mudou a minha história e eu levo ela sempre, que não são as circunstâncias que determinam o meu destino, mas as minhas decisões. Então, para quem está aqui reclamando, nasci numa família, não tenho tanta condição, quebrei, ou estou passando por um desafio. Cara, pare de choramingar e pare de olhar para as suas circunstâncias. Comece a tomar decisão diferente. Eu sempre brinco não, é o que eu levo para a minha vida, né? Não é porque eu estou tendo um plantio ruim agora que eu vou continuar plantando merda. Vou continuar plantando errado. Então, quando eu colhi errado, cara, é no momento de fazer novos plantios e a gente vai ter uma colheita nova, né? E ali, com 15 anos, depois de 2 anos, um olheiro do Bahia me viu jogando, e aí eu fui para ser jogador de futebol, fui morar em Salvador, um amigo meu me ajudou muito, o Ninho, Zé Bonfim, que o olheiro viu, mas não tinha local no alojamento naquele momento, e aí eu não tinha dinheiro para pagar lá, para morar, e ele me levou para morar junto com ele, que ele também jogava no Bahia, a mãe dele tinha condição, e eu morei um período com ele, depois fui para lá. Enfim, daí é um pouco de quem é Patrício, para antecipar e depois a gente entra em cada etapa. Voltei, acabei, me lesionei, estava treinando no Ceará, arrebentei meu tendão, larguei bola, e aí agora volto para Rio Real, para trabalhar talvez na prefeitura, e é o emprego que tinha, ou vou para Lagarto, minha família é empreendedor. E lá tinha meu tio Menezes, que sempre foi uma referência para mim, como empresário, como ser humano, e ele era irmão do meu pai, e ele meio que assumiu um papel de pai nesse processo. Eu fui morar na casa dele e comecei lá agora como empacotador de remédio. Ele tinha uma distribuidora, eu achei que ia ser gerente, comecei como empacotador de remédio. E por fim, para resumir a história, conheci Rogério em Lagarto, me apaixonei pela galega. Todo jogador quer ter uma pajeiro e uma galega, né? Eu só tinha conseguido a galega, porque a pajeiro não tinha conseguido nada de carrão. E ela engravida quando era minha noiva, depois de 4 anos juntos. Aí eu decidi assumir o papel de pai, comecei a empreender. Hoje sou casado, tenho 3 filhos, Gabriel, que vai fazer 18 anos por agora, Gabi, que tem 15, Júnior tem 13. Sou empresário, empreendedor há 19 anos. Hoje sou investidor anjo e sócio em mais de 30 negócios, com operações com mais de 500 colaboradores diretos. Sócio do Quero Delivery, como você citou. Feliz em saber aqui Araripina, onde a gente está gravando agora, foi o primeiro local em Pernambuco que nos acolheu, que cresceu bem. Então, foi bom pra caramba, graças a Maria, né, que é uma parceirona. Faz parte dessa história, né? Isso, faz parte da história. Sou representante aqui em Araripina desde o início. A gente abriu a área de Araripina e outras cidades aqui ao redor. No caso, eu até hoje faço essa operação com os parceiros, os lojistas. Parabéns pelo trabalho. Você estava hoje aqui na palestra mais cedo, e tipo, eu quero delivery aqui, todo mundo levantando a mão, eu digo, pô, valeu a pena. Isso aí. Faço parte dessa história. Né? Na verdade, até com as minhas do Sebrae e alguns eventos que eu participei, e eu já vou jogar essa pergunta para você, porque assim, eu estou no meu início da minha jornada empreendedora. Tem muita galera nova que eu vou estar ali palestrando em colégio, que eu vou vendo, que quer saber mas eu acho legal, eu quero ser isso aqui também, quero espelhar, mas pô, como é difícil. Nesse início de jornada, eu estou agora há 5 anos empreendendo. Você falou agora há pouco 19, né? Comecei com 21 anos. Nesse início aí, os primeiros 5, vamos assim dizer, que é aquele processo de validação do negócio, nesses 5 anos, tu já tinha várias empresas ou estava somente com uma? Não, só uma. Só uma? Foi por muito tempo, é o que a pessoa não entende. Já quer começar com um monte de negócio. Não, eu fui começar a ter diversos negócios a partir de 2019. Então, eu passei 14 anos só com um negócio, focado em uma única coisa. E aí, quando essa coisa deu muito certo,
Aí a gente começou a diversificar agora, né? Porque a diversificação não deve ser no início. No início você tem que ter visão de raio laser, meu irmão. Qual a diferença do raio laser para essa lâmpada que está aqui? Por que o raio laser corta e essa não? Porque o raio laser tem um foco muito bem direcionado para uma única coisa. Essa luz não, ela expande para diversos lugares. Então eu diria que toda pessoa que quer começar a empreender, no primeiro momento, ele tem que focar em uma única coisa. Porque tempo é limitado, recurso é limitado, pessoas, enfim. Então a gente precisa de uma forma muito, no início, focar, dedicar tempo, dinheiro naquele negócio. Senão vai ter sérios desafios. Bacana. Você fala assim, questão de raio laser, focar no negócio. Vou trazer um paralelo, eu quero isso para você, porque querendo ou não, você, no seu início de vida adolescente e adulta, jogador de futebol, é o sonho de muita gente. Eu vou botar jogador de futebol, área artística, ser músico, cantor, né, ser ator. Muita galera jovem assim pensa muito nessa área, mas de visibilidade, né? Jogador de futebol a gente sabe que tá ali, gosta de jogar bola, é super divertido, mas querendo ou não, você olha e tipo, puxa, o status de jogador de futebol é diferente, eu vou mudar a vida da minha família. Você, como jovem, qual a dica que a gente poderia deixar para o pessoal mais jovem, que é a boa parte do meu público hoje, é ali dos 15 até os 28, 30 anos de idade, a maior parcela do meu público é esse. A dica, não vou dizer nem um conselho, né? Mas a dica, a sugestão do que fazer. Vale a pena ter essa ideia desse sonho, talvez, dessa área artística, ou seria mais prudente já olhar para algo mais fixo, mais sério? Tipo, ser empreendedor, trabalhar para outra pessoa, cargo de gerência, médico. Como é que tu vê essa parte, olhando hoje esse paralelo desse teu tempo de empreendedor, mas com o que tu viveu na tua infância e adolescência também? Massa. Eu lembro que quando eu saí de casa, com 15 anos para ir jogar no Bahia, não tem as facilidades que tem hoje, né? Para falar com minha mãe, era o orelhão, eu tinha que comprar a ficha, aí depois veio o cartãozinho e você botava no orelhão, então eu falava com minha mãe uma vez por semana. Então lá, meu irmão, era eu, mais uns 200 meninos no alojamento, era um por todos, e cada um por si, Deus por todos. O pau quebrava. E ali eu me lembro que eu queria ter conselheiros, e eu não tinha conselheiros. Aí eu lembro que eu ganhei uma bibliazinha azul, uma bibliazinha, aquelas azulzinhas, a galera mais nova talvez não tenha. E ela tinha Provérbios, Salmos e Novo Testamento, e eu só lia Provérbios. Aí eram 31 provérbios, e cada provérbio eu li no dia. Então, provérbio 1, eu li no dia 1, hoje é o dia que você está assistindo, tal. Provérbios, tal. Eu lia o provérbio do dia, e ali eu comecei a entender que tinha algo que eu não poderia abrir mão, que era conhecimento. Então, enquanto eu estava lá jogando bola, buscando a carreira, eu super recomendo você ir em busca dos seus sonhos, seja ele qual for, mas não negligencie o estudo e o conhecimento. Enquanto uma galera parava, porque meu irmão era treinamento de manhã, às vezes de tarde, às vezes 2 turnos, chegava à noite cansado pra caramba, e eu pegava meu buzu, ia para a escola, Tales de Azevedo, lá em Salvador, era o nome da escola, e toda noite eu estava lá. Então, enquanto muitos dos meus amigos negligenciaram o estudo nesse processo de realizar o sonho, eu continuei estudando, independente dele. Então, infelizmente ou felizmente, não fui jogador de futebol. Imagina se eu tivesse negligenciado 4 anos da minha vida de estudo. Então, talvez eu não teria tido as oportunidades que se abriram para mim, como muitos dos meus amigos hoje não estão tão bem em termos profissional, porque o cara não estudou. Então, vai trabalhar em coisas mais simples, né? Então, o que eu diria para todos é não negligencie o estudo, não negligencie o conhecimento. Leia livros, faça cursos, cara, o YouTube está aí. Hoje, não seja um depositório de merda, não. Conselho para quem é jovem, sabe? Você pode estar no Instagram, que a gente passa boa parte do tempo, ou no YouTube, onde quer que seja, e às vezes a gente fica vendo merda. Cara, utilize essas ferramentas para potencializar o teu conhecimento, Patrício, cara, eu gosto de me divertir. Eu passo, só que eu tenho um limite. Eu gosto de ver seus vídeos, eu acho massa. Quando eu comecei a seguir, eu disse, que massa, que resenha. Eu gosto da resenha, mas não dá para ficar 4 horas na resenha. Exato. Então, acho que a gente tem que ter lá os seus 30 minutinhos para você ver a resenha, mas e depois? Então, a gente tem que, é o conselho que eu dou para cada um que está aqui. Não negligencie o conhecimento, a sabedoria que vem dos céus, porque hoje, como nunca antes na história, as pessoas têm tanto acesso e usam pouco. É bacana falar isso aí, porque foi um TEDx que eu estava assistindo há um tempo atrás, do professor de matemática, inclusive, que ele fala que hoje em dia esse conhecimento infinito tende a conhecimento zero. Tipo, a gente tem conteúdo infinito e conhecimento zero.
Antigamente a gente ia para a biblioteca, tinha que parar para poder procurar direitinho ali. E Eu sou aí, desse tempo. a gente parava para ver isso ali. Hoje em dia você procura no Google, aí aparece lá embaixo lá, 8 milhões de resultados. Ninguém vai conseguir ver os 8 milhões de resultados. O pessoal geralmente fica na primeira página, na segunda página, né? Questão tecnológica. Mas é tanta informação hoje em dia que a galera não consegue. Antigamente tinha aquela ideia dos mentores, né? Ali que passavam as profissões adiante, né? O cara que era carpinteiro, então tinha lá, ele passava ali os macetes. Tem o professor, o pedreiro. Hoje em dia vai se perdendo muito isso e a internet tem muita informação, mas é uma informação que não está meio que lapidada ali, né? A gente não tem uma pessoa para poder direcionar, olha, não olha isso aqui não, isso aqui vai perder tempo, vem para esse lado. Tu, quando mais novo, quem foi a pessoa que tu olha na tua história e vê, poxa, essa pessoa aqui foi a pessoa que fez a divisão. O meu caminho, se eu não tivesse conhecido essa pessoa, teria sido totalmente diferente. E aí, por eu conhecer ela, eu consegui mudar a minha jornada e daqui em diante eu consegui realmente prosperar ainda mais. Porque, beleza, você já empreendia lá com seu tio e tudo mais, não sei até que se foi ele, tá? Mas tem gente hoje que talvez tenha uma empresa há 10 anos e ainda não conseguiu achar esse mentor, essa pessoa para poder dar esse estalo e ele viver realmente com abundância. Quem foi essa pessoa para ti, Patrícia? Massa. Eu diria que não tem uma única pessoa em específico, né? Porque tem diversos processos na minha jornada e para cada Patrício. Porque isso é um ponto que às vezes a gente não entende, né? Eu vou chegar em 40 anos agora. Estou me sentindo um garotão de 20, mas estou chegando nos 40, né? 40 esse ano de 2024. E eu fui percebendo ao longo do tempo que eu me permiti me tornar diversos Patrícios nessa jornada. Porque se o Patrício que tivesse hoje fosse o mesmo com 21 anos, de conhecimento, de abordagem, de estratégias, cara, eu não teria evoluído. E tem gente que diz, eu sou assim mesmo. Cara, não sou assim. Tem uma frase de Juscelino Kubitschek que eu acho massa, que ele diz assim, eu volto atrás sim. Eu não tenho compromisso com o erro. Cara, essa frase é muito forte. Pesado. Sabe, pô, às vezes eu crio alguns pontos para mim que eu acho que é valor absoluto, mas que com o passar do tempo eu disse, caramba, aquela mentalidade é completamente equivocada. Perdi tempo. Só que eu fico naquele pedestal, não abro mão. Eu hoje digo assim, cara, errei. Ou eu tinha aquele pensamento no passado e hoje eu tenho outro. E voltando para pessoas, eu acho que tem diversos pontos e cenários que vale a pena. Vou contar alguns que eu acho que é válido. Para quem é jovem, eu me lembro que um dos primeiros assim que vem na minha cabeça é o meu professor Paulo, professor de matemática. Como eu não tinha dinheiro para... Meus tios ajudavam com a matrícula e eu não tinha dinheiro para comprar o livro. E como eu não tinha dinheiro de comprar o livro novo, geralmente minha mãe comprava os livros usados e eu ia apagar. E no livro de matemática, meu amigo, eu dei aquele migué, né? Dezembro todo apagando, eu apaguei só um pouquinho. Disse, agora eu já sei como é que eu vou passar. Já tem a resposta. A resposta está tudo garantido. Sabe o que aconteceu? Eu me arrombei, me lasquei nessa, porque eu, nas atividades eu tirava, só que eu não aprendia. E nisso o professor Paulo, ele era muito amigo de meu pai, e eu me lembro que ele chegou para mim e disse assim, Patrício, você vai ser um vagabundo. Mano. E eu me assustei. Caraca. Que tipo de gente é essa que você está querendo ser? E aí ele me deu um escracho, meu amigo, daquele jeito mesmo, botou para lá. E tem muitos que se revoltam, né? É cheio de mimimi. Porque como é que pode falar? Não pode falar, meu irmão, o que mais eu quero hoje perto de mim são pessoas que falam a verdade. Eu não gosto de baba-ovo, de puxar saco. Patrícia, não, eu quero gente que fala a verdade que ele entende, se eu vou gostar ou não, meu irmão. E ali eu não gostei, eu não gostei. Só que ali caiu a ficha, que ele disse assim, meu irmão, ou você vai ser um homem de verdade, ou você vai só dar migué. E ali eu entendi que eu não iria dar migué na minha vida. Eu disse, a partir de hoje eu não fico mais nenhuma recuperação e eu vou aprender essa parada. Os meus filhos têm o mesmo problema que eu tinha. Nós somos muito inteligentes. Sem falsa modéstia. Não, cara, é inteligente. Se você fala uma coisa, eu aprendo na hora. Só que qual é o meu grande problema? Eu não me aprofundava em nada. É um conhecimento super raso, que você falou. Sabia de tudo, conseguia passar na prova. Mas peraí, e o aprofundamento? E estudar mais. Não chegasse, vamos ver ali que precisasse daquela informação, como é que eu vou desenrolar? Saber pra vida. Hoje eu sou um pouco contrário, eu tenho escolas também no meu investimento, e eu sou contrário a essa metodologia de nota. Porque quando eu estava fazendo faculdade, os caras que tiravam 10 tudo, eu não queria empregar eles na minha empresa. Eu não dei emprego para nenhum. Porque os caras tiravam 10 tudo passando colando, porque queriam uma nota bacana. Eu não estava nem preocupado, estava mais preocupado com o aprendizado. Então esse foi o primeiro, um professor Paulo que chegou e deu na minha lata, eu devia ter meus 13 anos aí, e eu comecei a entender que a vida era mais
desafiadora do que imaginava e que não tem espaço para quem dá migué, para os enrolados. O segundo ponto, aí foi outro, um treinador meu no Bahia, ele foi até Carlos Amadeu, foi treinador do Brasil Sub-17, foi campeão há um tempo, faleceu ele há uns 2 anos, e eu lembro que eu parei de dar migué, só que agora eu gostava de uma farrazinha. Meu amigo, eu estava no Bahia, mas tinha, eu lembro como hoje, mastruz com leite, Salvador, Parque de Exposição, São João, na época era mastruz com leite, calcinha preta, o pau quebrando. Eu disse, meu irmão, eu perco nada, vou até de madrugada, já vou direto para o treino. Nisso, meu irmão, eu fui tirar um cochilo, me acordei 5 da tarde, não fui para o treino, era um feriado, aí na segunda ele mudou o horário só por causa de mim, para eu não chegar no horário. E aí, quando eu cheguei no outro dia, outro escracho. Seu filho da seu pau quebrando. -se. Que orgulho você está dando. É assim que você quer transformar a vida da tua mãe, dos seus irmãos. Você está jogando bola para quê? Para ser um vagabundo, Você tem que ser um homem, rapaz. Cara, aquilo ali aí trouxe agora, sair de menino para um homem. Eu tenho que ser um homem de verdade. Antes de ser um jogador, que eu queria ser, antes de ser empresário, eu tenho que ser um ser humano íntegro, eu tenho que ser um ser humano, eu tenho que ser um homem de verdade. Sabe, eu tenho que ter alguém mesmo que vai botar o negócio e vai dizer, cara, eu sou homem. Independente da minha profissão, eu sei quem eu sou. E ali eu disse, cara, eu não posso enrolar, eu tenho que saber quem eu sou. Aí vem agora Rogério. Antes de Rogério vem meu tio Menezes, que é um cara que quando meu pai desaparece, ele assume essa profissão de pai. E eu me lembro que eu fui morar na casa dele, e a gente adolescente, meu primo não aceitou muito bem, né? Porque, cara, agora chegou mais velho. E eu lembro que a gente jogando videogame, eu era bom. Quem quiser um desafio de FIFA aí pode vir, vocês não são bons? Se for no PES eu vou, FIFA eu não sou muito bom não, PES eu desenrolo no PES. Mas nunca joguei. FIFA é diferente, a jogo é diferente. O Bomba Pet é melhor, só que eu jogo só com o Roberto Carlos. Aí se for Bomba Pet, o outro ali também desenrola, viu? Então bora, terminou aqui, bora botar o Bomba Pet debaixo aí, vamos jogar esse PES aí. Faz tanto tempo que eu joguei, Patrícia, eu falo assim, mas não sei mais não. Cara, eu parei de jogar, eu jogo com os meus filhos, mas eu não ganho mais dele, tá difícil. Juninho e Gabriel, quando ver esse podcast, vai tirar onda. Tá difícil de ganhar dos meninos. E aí, quando eu cheguei lá, ele vai embora, você não é bem-vindo aqui, meu irmão. Uma coisa que eu sempre fui, eu era Isso, teu primo? É, meu primo, lá na casa de meu tio. E aí eu fui arrumar minhas coisas para ir embora, velho. E aí, quando eu fui lá me despedir de minha tia, que é a esposa do meu tio, ela falou, desça agora. Ela, bruta não, aquela nordestina, sangue, desce e desarrume sua mala agora. Você vai ficar aqui. E aí, quando seu tio chegar, a gente vai fazer uma reunião à noite. E aí, quando a gente fez uma reunião à noite, lá na casa dele, meu tio começou a falar quem era meu pai para ele. Pô, seu pai é uma inspiração para mim. Se não fosse seu pai, eu não teria. Então, você aqui é como um filho para mim. Então, rodeado dos filhos, ele tem 4 filhos, minha tia. Então, ali eu, cara, me senti amado e acolhido. E foi um ponto disruptivo. Esse meu tio Menezes, minha tia Mônica, os meus primos também, os 4. Então, ali eu me senti acolhido além da minha família. E ali foi um ponto disruptivo para dizer assim, cara, eu não estou só no mundo, sabe? Eu tenho minha mãe, só que eu estava longe de minha mãe, porque sempre, dos 15 anos, aí já era 18, 19 anos. Então, eu mais nunca voltei para morar em casa. Com os meus irmãos, João e Tiaguinho. Então, era eu e eu, como eu te falei. E ali me senti acolhido, e aí eu comecei a ter esse meu tio como inspiração. No processo, assim, cara, eu vou modelar esse cara, em termos de empresário que ele é, da forma como ele trata as pessoas. E aí ele foi esse ponto disruptivo, de fato, na minha jornada. Já dando um pulo, que depois eu quero falar de 2 últimas pessoas, que eu acho que vale a pena falar. Quando comecei negócio, e aí vai para quem está querendo abrir negócio, cara, traga alguém que já empreendeu. Você tem que ter alguém como mentor. O que eu atribuo ao sucesso nessa minha jornada é porque era um menino muito cheio de boa vontade. Eu sempre tive boa vontade, coragem para trabalhar. Meu irmão, vamos trabalhar. Eu tive um burnout, antes era a síndrome do pânico lá, que eu trabalhava de 12 até 12. Eu dormia 2 horas por dia, porque fazia faculdade, estudava, trabalhava muita coisa ali na farmácia, que ele tinha aberto uma farmácia, eu fui ser subgerente da farmácia, então eu abria a farmácia cedo, eu ficava, almoçava na farmácia, ia para a faculdade, pode vir, vem para cá, velho, vem para cá. Tá massa. E aí, nesse processo, eu ia para a faculdade, voltava, fechava o caixa, fechava a farmácia, e não tinha tempo não. Só que cadê as estratégias e as habilidades? Ali para desenvolver, né? Você é um cara que dá para ver que é cheio de vontade, meu irmão, que é guerreiro, mas tem que ter alguém que já empreendeu. Então, ter tido esse tio que já era empresário, como mentor nesse primeiro negócio, que ele era meu sócio, foi maravilhoso, porque eu juntei a força de vontade com a inteligência de negócio, que precisa. Então, é um conselho para quem quer empreender, não vá sozinho.
chame pessoas que já empreenderam, que têm know-how, e isso vai fazer uma grande diferença. Até de maneira lúdica, às vezes eu comento, né, em conversas, quem já empreendeu, ele meio que tinha uma mata fechada, ele já limpou já ali parte da estrada, por mais que não seja a estrada que talvez você queira, mas você já vai conseguir entender e conhecer, poxa, pô, aqui tem uma pedra, ali tem uma árvore centenária, enfim, ele já meio que limpou um pouquinho o caminho, você não vai ter que ter aquele trabalho braçal de ter que limpar tudo sozinho, né? Já tem ali essa ajuda. Eu faço essa parte lúdica assim, que fica mais fácil de se entender. Às vezes o pessoal fala, não, porque vai ter vícios, pegar alguém mais velho, ele entende aquilo ali, poxa, mas é mais para fazer tipo de escola, de entender. Não significa que você vai seguir 100% do que o cara Exato. fala, não. É justamente isso, cara, tem uma pedra ali, preste atenção. O cara não está dizendo para você desviar. O cara está dizendo Mas que tem tem uma pedra. Você pode pegar a pedra e dizer assim, cara, essa pedra dá para quebrar ela e vender paralelepípedo. Então, são pessoas que vai trazer uma consciência, vai ampliar a tua visão e modelar coisas que a gente não sabe. Por uma coisa bem simples que a maioria do brasileiro não faz, que é DRE. O que é DRE, Patrício? Cara, é demonstração do resultado do exercício. Você tem uma empresa, não tem DRE, você não sabe se tem lucro ou prejuízo. Entende? Perfeito. Voltando para as duas pessoas para finalizar, a outra foi Rogéria. E aqui essa é forte para todos vocês, são jovens. Eu sempre fui raparigueiro, mulherengo, fuleiro mesmo, não valia nada. E eu não conseguia entender o porquê que eu tinha esse trauma e não conseguia me apegar com ninguém. E quando eu conheço Rogéria, é a primeira vez que de fato agora eu me apaixono, assim, sabe? Eu tive diversas paixões, mas eram mais focado no prazer, no hedonismo, na busca do prazer pelo prazer. E Rogéria é a primeira menina que eu me encanto. Aí você vai dizer, se encantou porque Rogéria era mais bonita? Nada. Certamente deve ter muito mais mulher, muito mais bonita que Rogéria. Para mim não, né? Para mim ela mas tem mulheres mais belas. Só que Rogéria fez duas coisas que me fizeram me apaixonar por ela. Primeiro é que a gente só ficava, se quiser ficar quem você quiser, eu fico eu quero. E chegou um momento que a gente pegou assim, cara, menos com menos dá mais. Eu não vale nada, você também não vale nada. Vamos namorar. Aí a gente decidiu namorar. Dia 20 de setembro de 2002. Nesse processo, que a gente tomou a decisão de namorar, ela falou o seguinte, você precisa conhecer minha realidade agora. Você quer realmente namorar comigo? E ela foi me apresentar a mãe dela, que tinha problemas e tem hoje psicológico. Ela falou, quando eu completar 18 anos, eu vou assumir minha mãe. Então, eu vou assumir a tutela da minha mãe. Eu disse, caramba, véio, essa menina poderia esconder tudo, porque esse é o maior defeito dela. Porque se eu quiser continuar com ela, eu vou ter que conviver com essa sogra. Né? Ou então, manda a sogra para Marte. E aquilo, o valor que ela tinha, a integridade que ela tinha, começou a mudar meu processo. Pô, me apaixonei por essa menina. Não por quem ela... Não por questão carnal. Não pela carne, não por prazer. E segundo, no dia que eu conheci Rogéria, foi um dia que teve um apagão e eu ouvi uma voz. Dizia assim, essa vai ser a mulher da tua vida. A mãe dos teus filhos. E vocês serão muito felizes. Muito louco isso. Sabe que você ouviu uma voz audível? Hoje eu entendo o que é aquela voz. Hoje eu entendo. Para mim era o Espírito Santo falando aquela parada que era uma oportunidade da gente evoluir nossa vida. E, cara, aí mudou minha vida. Porque eu tinha sérios traumas, porque como meu pai desapareceu, eu não conseguia me entregar para ninguém. Porque eu achava que todo mundo iria se afastar como meu pai. E aí, para quem está jovem aqui, né, para você que está, cara, aprenda a lidar com os teus traumas. E eu só fui descobrir, Xuxa, esses traumas quando eu me casei com o Rogério. Porque a primeira briga que eu tive com o Rogério casado, eu fiquei quase 20 dias sem falar com ela, dormindo na mesma cama, tal. Eu disse, que negócio louco. Só que eu fui percebendo ao longo da minha jornada que eu sempre fiz isso. Se eu tivesse uma briga com você, se eu discutisse com você, eu não ia fazer nada. Eu só não ia mais falar, eu isolava e valeu, tchau. Não tinha raiva, não tinha nada. E eu fui entendendo esse comportamento, que era um comportamento de Patrício, traumatizado pelo problema do pai. O que aconteceu com meu pai? Desapareceu e ele ficou em silêncio, para mim, na minha vida infanto-juvenil. Então, foi a forma como eu aprendi a lidar com os meus problemas, em ficar em silêncio. Meu irmão, aquilo eu disse, caramba, eu tenho esse trauma e eu não sabia. Então, Rogéria me ajudou a me sentir amado, a me sentir aceito e me ajudou a cuidar dos meus traumas. Então, esse é um conselho que eu dou, cara, cuide dos teus traumas. E aí vou avançar uma frase que eu tenho aprendido recentemente e estou muito com ela na minha cabeça, não desperdice o teu sofrimento nem o teu choro, porque o sofrimento, ele e o choro e a dor, ele é aprendizado. Então eu comecei a ressignificar tudo que estava acontecendo, que aconteceu na minha vida e potencializar aquilo. Parei de dar negócio de... Um miguezinho, Não, meu amigo, hoje tudo é bom. Então meu pai desapareceu.
ficamos pobres. Nunca passamos a ficar sem comida, não, porque minha mãe sempre foi uma guerreira, sempre teve familiares que chegaram juntos, e isso foi bom pra caramba. Então, a gente não pode abrir mão de cuidar dos nossos traumas. E, por fim, a última pessoa foi Cristo. Eu acho que vale a pena falar. Com 21 anos de idade, eu tive esse burnout, síndrome do pânico. E meu irmão disse, agora deu merda. Meu irmão tinha medo de tudo, então não conseguia. Isso antes de empreender, eu ainda era funcionário da farmácia, trabalhava, fechava e parou tudo. Eu disse, caramba, meu irmão. E aí eu comecei a ter uma confusão com esse cara que eu não sabia o que era. Aí eu lembro que o psiquiatra, imagine você com 19 anos ir para o psiquiatra. Hoje é comum, mas Quando tu fala com esse cara, com Deus, eu e Deus, confusão das outras. O bicho pegou. E é o que eu quero provocar aqui para a galera. Meu irmão, cria uma confusão com Deus. Não, mas como é que foi essa confusão assim? Tipo, tu fala, que confusão foi essa? Massa, vou falar. Como foi a confusão? Como é que pode eu com 19 anos estar ficando maluco? Ter medo de sair de casa? Cara, eu falei, Deus, sei lá se existe. Eu comecei até a duvidar se existia. Porque eu estou sofrendo, velho. Cara novo, com saúde, cheio de vigor e sofrendo pra caramba. Com medo, que medo é esse que eu não sabia. E aí eu me lembro que ir no psiquiatra hoje, como eu falei, ir no psicólogo é comum. Mas aqui ainda tem muita gente preconceituosa. Cara, imagine isso lá há 20 anos atrás, quando eu estava com 19. Hoje em dia ainda há um preconceito gigantesco. Quem dirá lá realmente é pesado. Tá ficando doido. E eu falei assim, caramba, e já vou recomendar, vai no psicólogo, no psiquiatra, tem que ter cuidado, tem que se cuidar. E eu fui, de boa, e o psiquiatra falou, cara, você tem que parar de trabalhar, você tem que ir para um lugar que você fique sem fazer nada. Aí eu falei com minha mãe morava numa fazenda, até hoje mora, lá em Jandaíra, na Bahia. Aí, meu irmão, me piquei para Jandaíra, e lá minha mãe chegou e me deu uma Bíblia de presente. Tá bom, meu irmão, deixa aí. Só que aí eu comecei a ser cuidado com minha mãe, coisa que eu já não acontecia há um bom tempo. Saí de casa com 15, eu estava com 19, 4 anos. Você perdeu passado do seu tempo aí de cuidar. Na verdade, até antes, minha mãe teve que ir trabalhar. Então, foram quase 10 anos que não tinha um café da manhã, que não almoçava com minha mãe, porque minha mãe estava viajando, representante comercial. E aí eu comecei a experimentar um pouco esse cuidado de minha mãe, o carinho de minha mãe. Aí eu falei, pô, vou tentar ler essa Bíblia aqui. Aí, meu irmão, ia para o meio da fazenda lá, sentava num tronco, não lembro, até hoje eu tento lembrar se era um pé de jaca ou uma mangueira, mas eu não lembro na cabeça. E só sei que tinha um troncozinho lá e tinha uma decidona, uma vala. E eu comecei a ir lá ler a Bíblia e ia fazer essa confusão com Deus. Meu irmão, que nada, se é verdade isso, você não existe não. Pô, como é que pode? Eu comecei essa confusão com Deus de questionar a existência de Deus através do meu sofrimento. Aí foi quando uma vez eu falei assim, isso lá uns 15 dias, todo dia eu ia lendo a Bíblia, orando. Eu não sei nem se orava, eu falo que eu conversava, né? Eu sou de família católica e não tinha nenhuma religião naquele momento. Minha mãe é testemunha de Jeová. Aí você era crente em Deus ali, mas você não tinha não tinha nenhuma os relação rituais com Deus, e tudo mais. Como a gente fala, você não tem nada, eu sou católico não praticante. É o que a gente fala. Sou católico não praticante. E aí, nesse processo, cara, teve um dia que eu falei assim, cara, se tem alguém aí, me mostre mesmo que existe, que é. E o céu estava todo nublado. E eu me lembro que o céu se abriu. Cara, ali foi uma resposta assim, tá bom, entendi. Entendi que você está cuidando de mim. Ali eu começo uma jornada. E por isso que eu falo que Cristo fez um grande desafio na minha vida. Que eu comecei agora a modelar Cristo. Independente de religião, eu decidi agora, naquele momento, aprender da Bíblia e entender os valores cristãos. Sabe? Os princípios eternos de Deus. E ali mudou minha história. Por quê? Eu era mentiroso, eu parei de mentir. Eu era mentiroso mesmo. Quem contava mentira, meu irmão, era ele. Para me passasse um avião, derrubava na mentira. Contador de história aí. Demais, meu irmão. E para conquistar as meninas é que tem história. Você é doido, era mentira em cima de mentira. Era história em cima de história. E eu me encontrei o seguinte, pô, conhecereis a verdade vos libertará. Eu disse, caramba, velho, verdade. Eu nunca tinha tido até então algo muito forte com isso. Outro ponto, cara, não adultere, seja fiel. Eu traía Rogério. Mesmo depois de casado, eu traía. Cara, eu namorando, noivado, eu não conseguia ter fidelidade para com ninguém, irmão. E isso, como que ia ser no meu negócio? Eu ia ser mentiroso no meu negócio, eu ia ser infiel, eu ia fazer coisa desonesta no meu negócio. Então, minha vida começou a mudar quando eu conheci, de fato, Cristo, tirando a religião, a figura e a pessoa de Cristo, para entender os princípios dele. Cara, como filho de Deus, como Deus, eu vou modelar. Então, isso mudou minha vida.
Mudou em qual sentido? Eu decidi, Patrícia é perfeito, não sou perfeito, sou pecador, tenho falhas ainda, mas hoje eu procuro o tempo todo fazer pelo certo. Certo é certo, errado é errado. Então, eu estou o tempo todo buscando agir pelo que é certo. Entende? Isso mudou a minha história. E talvez para quem é jovem, que acha que é meu corpo, minha regra, do jeito que eu quero, cara, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que quem manda na tua vida é você. Mas esteja preparado para as colheitas. A consequência. E aí, quando, Xuxa, eu comecei a entender isso, eu comecei a ver que os meus plantios, eu mudei completamente. Então, eu bebia, parei de beber. E se na Bíblia está dizendo para parar de beber, não. É porque eu entendi que o Patrício que bebia mesmo se transformava Não era o seu... doido. Não era eu. As maiores merdas que eu fiz na minha vida estavam a ver com o álcool. E aqui você imagine um cara vida louca, é Patrício. Eu nunca me envolvi com droga, porque eu era atleta, jogador de futebol, nunca botei nenhum cigarro na boca. Mas beber, eu bebia. O álcool era um problema. Então, quando eu bebia, você deve imaginar. Então, nós dois íamos dar um bom passeio naquela resenha. Agora vai perturbar aquela resenha, ia ser massa demais, meu irmão. Eu era resenheiro, gostava, até hoje sou resenheiro. E aí eu fui vendo que, cara, eu sou muito mais animado, eu fui entendendo sem beber do que com beber. Então, eu comecei a cuidar da minha consciência e fazer plantios. E aí eu fui olhando a minha jornada e a jornada dos meus amigos. Cara, como foi diferente. Eu me casei com 21 anos, Rogério engravidou e eu me casei. Eu não queria casar, não, foi forçado. Escolheu o padre, mandei o padre se lascar para ver se ele não fazia meu casamento. Só queria morar junto, mas não teve jeito. O padre me casou. Na hora do terminou, aí o padre falou, nem mandei. Aí eu falei, padre, o beijo, já tá na barriga. Negócio de beijo, rapaz. O padre ficou puto comigo. Enfim, então, essas pessoas fizeram a diferença na minha jornada. Bacana, cara, você falar aí dessa... Um ponto que me chamou muita atenção, tô falando aí da parte de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Você viu que eu faço essas resenhas de canal, né? Pra festa e tudo mais. Isso já foi de terapia. Eu não tinha nenhum hobby, eu estava muito dentro da cidade de trabalho. Você viu que antes de começar eu falei, tipo, ó, meus dias são... eu tô com o meu guri. Qualquer outra coisa eu boto quando eu não tô com eles. Tô com Ravi, eles. né? É Ravi Massa. e o mais novo é o Ravi, Luca. gostei de Ravi, massa. Aí tem gente só ele aí. Desenrolado, viu? Aí hoje eu vou para as festas, o pessoal acha que eu vivo em festa. Eu vou uma vez no mês, crio conteúdo para as redes sociais e aí vai, mas assim, meu hobby assim, é sair daquela rotina. Você é empresário, sabe muito bem de sair. Olhando para essa parte que você foi buscar psicólogo, isso que eu contei para ti aqui, da minha parte, tu acha válido essa ideia? Vamos lá, tem gente que é workaholic, tem a galera lá que é mais antiga, que vive enfurnada ali no trabalho. Existem perfis de pessoas. Na tua concepção, você é um empresário, eu posso falar um empresário de sucesso, porque suas empresas elas têm uma longevidade grande, elas têm um alcance bacana, ela impacta pessoas por onde passa, seus negócios impactam pessoas, mudam a vida das pessoas. Olhando essa parte de perfil, qual seria tipo o olhar de Patrício para, poxa, vale a pena o trabalhar de 12 a 12, ali, dormir pouco, não ver a família? Querendo ou não, hoje mais cedo você falou isso na sua fala aqui, de, poxa, eu estou no hotel dormindo, eu gosto de dormir com minha galega e tal, e aí não acostumo a estar com um travesseiro, enfim. Como é que tu vê essa situação em relação a tempo? Porque, querendo ou não, o tempo ele é a moeda mais valiosa. A daqui, Brasil, Europa, o que for, é o tempo. Como é que tu olha essa parte de perfis? O que vale a pena hoje? O que Patrício faria diferente do que você fez lá atrás, hoje olhando esse contexto? O tempo é que nos iguala como ser humano, né? Isso é forte. Você falou, me veio essa frase, porque todos nós temos o mesmo tempo. 24 horas, ou se não for sol, nascer do sol e pôr do sol, todo mundo tem igual. O que a gente faz com esse tempo é que é a grande diferença de todos, né? Eu disse a vocês, o que você faria de diferente na minha jornada? Eu acho isso, eu não faria nada de diferente, porque quem fez, eu faria diversas coisas diferentes. É lógico que os problemas que eu tive, os desafios que eu enfrentei me tornaram, mas eu faria coisas diferentes. O que eu acredito hoje, Xuxa, para empreender no início o cara tem que trabalhar. Né, irmão? Perfeito. Esse negocinho de, não, tem que ter. Eu chamo hoje isso de desequilíbrio harmônico. O que é um desequilíbrio harmônico? Está todo mundo procurando um equilíbrio. Mas quando você vai olhar, o equilíbrio, será que existe? O que é o equilíbrio? Quando a gente fala assim, eu vou pegar o meu modelo de ser humano, Cristo foi equilibrado? Não, não foi. Ele fez de tudo por causa do ser humano. Ele fez um desequilíbrio harmônico, ou seja, em prol de uma causa,
por um determinado período de tempo, eu vou ter um desequilíbrio em algum tipo de área. Entende? Então, exemplo. Peguei a visão aqui da... O que foi que eu fiz que eu mudaria, por exemplo? Irmão, eu ralei e trabalhei pra caramba. Minha vida foram de 2006, minha empresa começou em 2005, aí começou a crescer de 2006 até 2015, foram 9 anos, meu irmão, um cacete da zorra, para expandir no Brasil, para abrir filial em todo lugar, viajando. Então, eu viajava no domingo, chegava no sábado. Só que em 2012, 2011 mais ou menos, 2012, não sei, não tenho a lembrança exata, eu cheguei em casa e meu filho não me reconheceu. O mais novo, Júnior, Patrício Júnior, ficou me olhando, demorou para cair a ficha, porque eu passava muito pouco tempo em casa. Eu ficava um dia na semana. E eu falei, cara, será que está valendo a pena ter muito dinheiro nisso, crescer negócio e estar perdendo o que é mais valioso para mim, que é a família? Então eu entendi o seguinte, cara, Rogério, vai ter um tempo. Eu vou continuar esse desequilíbrio por um tempo. Então tem que ter um desequilíbrio harmônico. Tem que estar harmonizado com o propósito, tem que estar alinhado com os teus valores e com as pessoas da sua família, por exemplo. Então, tem que ter trabalho duro. Aí eu digo, Patrícia, como faz para deixar de trabalhar duro? Você deixa de trabalhar duro. Aí você vai ter alguém na sua empresa trabalhando duro, um time que trabalhe duro por você. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero sugerir. Não pense, né, vai ter dinheiro fácil. Não tem, irmão. Dinheiro fácil alguém vai lhe roubar. Pode ter certeza. Joguinho do Tigrinho. Irmão, se alguém está ganhando, outro está perdendo. E que cara otário é esse? Me perdoe, vai ter gente, vou tirar dinheiro meu para dar para os outros. Não existe isso, é negócio. Então o cara está achando, você está ganhando dinheiro no Tigrinho, está achando que é fácil, alguém está perdendo. Isso a hora vai chegar. Uma crítica construtiva aqui, não sei se você faz ou não. E se faz, o problema está bem seu. Se arrombou, também. Não, eu já coloco para você, porque assim, por hoje ter muito seguidor, ser conhecido, chegam propostas, eu até brinquei aqui, ó, Fernandinho tá bem ali, chegou uma proposta, não vou falar o nome da empresa, me oferecendo 15 mil por um trabalho de 2 semanas, em history e uma postagem. E tem a ver com o jogo, olha, isso eu não quero. Aí, manda pra mim, sabe o que puxa, eu não jogo, eu não faço, não, mas eu vou jogar, eu desenrolo, não faz parte. Pra mim, dinheiro é consequência. Parabéns. Pra mim, dinheiro é consequência. É que eu falei pra você, assim, e eu já quero engatar aqui em outra pergunta rápida, o que é inegociável pra você? Então, nessa parte aí, tá tudo bem quem quer fazer. Dentro do meu valor, meu irmão, não vai. Então, você perguntar, Patrício, o que é inegociável? Essa pergunta é muito top. Mas só para concluir esse processo que eu tava falando, do qual aprendizado Sim. e tal, e o que você mudaria. Então, eu ajustaria esse processo para não ter esse desequilíbrio por muito tempo, que é o que eu fiz. E, vou trabalhar para caramba, tá certo trabalhar, então eu tentaria diminuir essa quantidade de tempo. Segundo, que fez a diferença, eu sempre apostei em gente, eu continuaria apostando em gente, e às vezes a gente tem medo de ter sócio, às vezes tem medo de trazer uma pessoa para jogar, de confiar nas pessoas. Um exemplo, qual que é um grande desafio do empreendedor moderno até hoje, não falou aqui de manhã, o cara quer estar com a chave do cofre e é ele quem paga a conta, mas como é que vai crescer com essa desconfiança? Cara, foi tão pesado para mim isso aí. Eu cheguei comentando lá no escritório sobre isso, porque querendo ou não, quando você e a doutora Patrícia, ela citou o exemplo do médico, e poxa, ele passava ali e gastava 1 hora, 2 horas. Aí quando você vai converter no tempo de atendimento dele, era 10 mil, 15 mil reais que ele estava deixando de estar trazendo de lucro para ele, perdendo tempo com coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo sem problema nenhum. E a conta é bem simples, o cara estava botando 12 ou era 13 mil, não lembro, deixando botar no bolso, que ele poderia contratar uma pessoa, pagar 2, 3 mil e ele ganhar 10 mil por mês, 9 mil reais. Então, só pelo ego, né? Só o ego, não é nem o ego, é o medo. Então, essa é uma coisa que eu voltaria atrás, que é o quê? Cara, eu iria aprender com os meus mentores, com tudo, mas eu iria melhorar os aprendizados. Porque também, como eu trouxe meu tio como mentor, eu não trouxe só as coisas boas. Então, eu também trouxe alguns vícios, que é normal, mas faz parte da jornada. Senão, não tem aprendizado. E um conselho que eu dou para a galera, nesse meu, erre rápido. A gente tem um medo da zorra de errar. Hoje não, hoje eu quero errar cada vez mais rápido, porque aí eu sei o que é que dá certo e o que dá errado mais rápido. Perfeito. Bom, e sobre o que é inegociável comigo. Hoje, o primeiro ponto que é inegociável para mim é deixar de fazer as coisas só por grana. Cara, isso, graças a Deus, para mim já passou. Passou a fase de fazer por grana. Então, é inegociável eu estar fazendo algo que não seja por propósito. Por que eu estou aqui em Araripina? Por propósito.
Se você perguntar, Patrício, quanto é que você ganhou? Nada. Quanto é que você vai cobrar? Não vou cobrar nada. Minha hora para propósito, eu não cobro. Por que, Patrício? Não, cara, eu já fiz por grana e foi bom pra caramba. Só que o dinheiro, ele só serve para comprar coisas melhores. E é bacana, não estou dizendo que é ruim, não. Não vem com aquele negócio, dinheiro não traz felicidade. Cara, dinheiro traz diversos momentos de prazer e é bom pra caramba. Mas a felicidade genuína o dinheiro não traz. Eu conheço milionários, pessoas que têm empresas bilionárias, e o dinheiro, o cara está precisando tomar remédio para dormir, porque ele tem sérios problemas. Ele tem dinheiro para ter um jatinho particular, para viajar para onde ele quiser, mas ele é infeliz. Então, primeiro, é inegociável para mim, tem que viver com um propósito. Por que você está aqui? Cara, a gente não veio aqui só para, me perdoe a expressão, de uma gozada do nosso pai, com a mãe, com prazer. Não, cara, Deus planejou a nossa vida. Então, todos nós aqui temos um propósito. Então, levante a bunda da cadeira e vai viver o teu propósito. Qual é, Patrício? Não sei, meu irmão. Se vire e procure entender, mas todos nós temos. Dê seus pulos. Exatamente, dê seus pulos, meu irmão. Então, para mim, isso é um ponto inegociável. Não viver, eu tenho que viver alinhado com o meu propósito. Segundo ponto que é inegociável, cara, minha família. Então, hoje é inegociável o tempo. Eu tenho até parado ultimamente, perdido um tempo de qualidade que eu construí para estar vivendo um propósito, mas está muito bem alinhado com os meus filhos. Mas eu não quero abrir mão de estar mais tempo com meu filho, de bater um papo com a minha esposa. Terceiro aspecto que é inegociável é corromper os meus princípios, sabe? E quando eu falo princípio, ele é individual. Tem os princípios eternos de Deus, que são princípios que eu valorizo muito, mas eu também construí princípios ao longo da jornada. Então, eu não vou abrir mão dos meus princípios. Outra coisa que é inegociável, aí essa é bacana também, em falar em especial de negócio. Cara, hoje, eu decidi, por muito tempo, eu investi em negócio. Cara, vamos olhar negócios bons, tal, não. Hoje eu tenho investido em pessoas. Eu não olho mais negócio bom. Antes de investir em um negócio, eu olho para as pessoas, porque a pessoa vira jogo. Ainda que o negócio não esteja bom, ele vai dar uma pivotada, ele vai fazer alguma coisa diferente. Então, eu invisto em pessoas. E esse é algo que é inegociável. Investir em pessoas. Isso, para mim, é inegociável. É isso, que vem na mente assim agora. Bacana, tu falou aí, tipo, em estar aqui e tô ganhando nada e tal. Cara, a quantidade de pessoas que tinha hoje de manhã já no seu café, né, mais empresários ali, os apoiadores do evento, você mudou a vida de muita gente. Então, pô, ganhar mais do que isso aí... É isso. É algo intangível. Cara. Que não tem... eu tenho uma frase na Bíblia, a mensagem, que é lá no Sermão do Monte, Mateus 5, que eu não lembro em qual frase vai estar, em qual versículo, mas ele vai dizer o seguinte: eu quero ser rico das coisas que não se pode comprar, sabe? Então, esse é o meu grande objetivo de vida. Eu quero ser bilionário das coisas que não se pode comprar. É poder chegar e um casamento ser reconstituído por causa de uma fala minha, é poder ajudar pessoas a crescerem seus negócios, resolverem seus desafios na vida. Hoje está alinhado com o meu propósito, é que pessoas entreguem suas vidas a Cristo, porque ouviu eu falando algo, buscar mais. Então, esse está muito bem alinhado. Tu falou aí em relação à questão de, eu era mentiroso, tal, entendi isso, mudei o jogo. Acho que um grande paradigma de vários empresários, aí eu estou colocando todo mundo dentro de uma caixinha, tá? Para depois eu vou tirar todo mundo dessa caixinha em outro momento. Mas assim, acho que um grande problema do pessoal às vezes é meio que vender um filme que ele está fazendo ali, ele como o protagonista da vida dele, mas de coisas que no fundo ele não acredita. Vamos falar assim, de grandes empresários, o pessoal que realmente a gente olha assim, poxa, eu queria ser esse cara. Pô, quem não quer ser, por exemplo, você citou aqui, o dono da Coca, quando estava falando aqui sobre o que a gente vai deixar. Quem é o nome do seu tataravô? Não sei. Então, quem quer lembrar de você daqui a 3, 4 gerações da sua família? Então, é algo que a gente está falando aqui, é intangível, né? Mas, poxa, essa ilusão que é vendida por algumas pessoas, né? Essa classe de pessoas que conseguem prosperar ou conseguem ter, como tu falou mais cedo, a ideia de, você tem luxo. Você é uma pessoa rica que tem luxo, mas a empresa é pobre. Então, uma hora que ele vai acabar, e você ficou sem nada. Você é um cara que, pelo menos aparenta, das vezes que eu tive a oportunidade de lhe ver, de conversar com você, que você vive a sua verdade e você não tem vergonha dela. Por que alguns empresários, algumas pessoas assim, têm esse medo
de mostrar quem realmente é. Tipo, ó, eu sou isso aqui, eu faço minhas coisas, eu erro, entendeu? Não só acerto. Você tem muito isso hoje, mas antigamente você disse que não tinha. Poxa, era mentir demais e tal. Como é que tu vê isso, Patrícia? Assim, você lida com vários empresários hoje em dia e muitos ainda têm esse medo de mostrar a sua verdade. Essa pergunta é boa, né? Nesse processo de ajustar meus traumas, em especial com a perda de meu pai, que ele desaparece, eu comecei a buscar, investir forte em autoconhecimento, em buscar conhecimento que pudesse me ajudar, formações. E eu me lembro que teve um livro que uma pessoa me indicou, que o livro é massa, o nome é Mude Sua Vida em 7 Dias. Um livro pequenininho, curtinho, mas de um autor americano que era massa pra caramba. Aí eu gostei do título, Mude Sua Vida em 7 Dias. Como eu sou acelerado, né? 7 dias em só, hein? 7 dias vai mudar, meu amigo. Então fui, comprei o livro e comecei a ler o livro. E logo nas primeiras partes do livro me impactou e de fato mudou, porque ele trazia um conceito dos 3 eus. E ele mostrando que todos nós, a galera fala id, ego e superego. Só que isso é difícil de dar zorra para aprender. E esse cara traz o seguinte conceito, o eu fingido, a autoimagem negativa e o eu verdadeiro. E aí ele vai mostrar que a maioria de nós vivemos no eu fingido. E todos nós temos as 3 personas. E por que eu vivo com o eu fingido? Porque eu coloco a capa que eu quero e eu deixo transparecer para você. Porque eu tenho medo de enfrentar a realidade de quem eu sou. Quem que eu sou, velho? No fundo, no fundo. E aí a gente não sabe nem quem nós somos. Só que aí do eu fingido, quando a gente vai evoluir para querer evoluir para o eu verdadeiro, a autoimagem negativa está ferrando com você. E nada, você não consegue, você não pode, você mentira. E aí você começa aquela confusão. Não sei quem tem, eu tenho. Na mente o tempo todo aquela questionamento, né? Diversas pessoas falando na minha cabeça que sou eu mesmo. Cara, não é, não é. E aí ele vai trazer que o grande ponto alto da vida é quando você vive no eu verdadeiro. Que se a pessoa vai gostar de você ou não, meu irmão, me perdoe a expressão, se lasque. Então, aquilo ali, isso foi por volta do ano 2012, 2013, que eu tive acesso a essa leitura, e ali começou a mudar a minha jornada, porque eu disse assim, meu irmão, eu vou viver o máximo possível no meu eu verdadeiro. Então, isso começa a transformar a minha realidade, quando eu vou em busca do meu eu verdadeiro. Então, o que eu acho que é o grande problema? É que as pessoas hoje, nós vemos em uma sociedade que tem a meritocracia como um ponto importante. Acontece da meritocracia. Eu fui em Feira de Santana, na Bahia, que é o local onde tem mais chinês e japonês por metro quadrado fora da China e do Japão, e eu comprei umas camisas falsas da Lacoste. E aí eu peguei um cara, botei para descer de um carrinho lá, fuleirinho, com a camisa original que eu tinha comprado, e eu desci do meu carrão com a camisa falsa e perguntando para as pessoas, e aí, qual que é a camisa falsa e a verdadeira? Qual que era a falsa e qual que era a verdadeira? A verdadeira que a galera falava. Dizia que era minha, porque eu desci de um carrão e tal, mas a verdadeira era do cara, meu irmão. O cara ralou, trabalhou a vida toda para comprar um original e eu a falsificada. E ali eu comecei a entender o seguinte, caramba, velho, as pessoas dão valor para status, para carro, Então, por que eu quero viver com essa construção do eu fingido? Porque ele é aceito, porque as pessoas são incluídas nas tribos. E aí eu começo a viver uma vida que eu não sou quem eu sou. E aí, meu irmão, eu disse, agora todo mundo se lascar, ou vão me aceitar. Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, está tudo bem. Eu vou ser quem eu sou em todos os momentos da minha vida. Eu costumo brincar aqui, como é de resenha, eu falo o seguinte, cara, você peida na frente de todo mundo? Não, por que você não peida? Porque seu eu fingido entra em ação. Ah, Patrícia, que nada, não, isso é só não é falta de educação peidar na frente. Não, é o seu eu fingido querendo ser aceito. Porque se você não quisesse ser aceito, você estava no elevador com 10 pessoas, você peidava e tirava a mesma resenha como sua casa. Eu peidei, que peido podre, caramba. Mas o eu fingido está lá, lhe privando de você ser aceito ou não. Então eu comecei a tirar essas minhas máscaras. Patrícia, você tem o eu fingido? Lembre como eu falei, todos nós temos as 3. Só que aí quando o ego, o orgulho, o egocentrismo está no centro, a tendência é que o eu fingido ele venha cada vez mais para o palco. E esse é um grande desafio nosso. E aí quem quer perder status? Né? Quem quer perder a chave do cofre? Quem quer perder ser o centro das atenções? Então esse é o grande desafio. Então eu, Patrício, tomei a decisão de viver o máximo possível no meu eu verdadeiro. É tanto que algumas pessoas estranham como eu modo de ser, como eu modo de falar. Eu não tenho muitas reservas. É lógico que em alguns ambientes controla mais, né? O eu fingido, se controla o eu fingido. Em alguns momentos ele tem que aparecer. Ele tem que se controlar. Vou dar um exemplo.
Aqui relata o Flamengo. Eu estava em São Paulo e aí veio o Flamengo e Palmeiras. Eu não consegui o ingresso para a arquibancada do Palmeiras, do Flamengo e do meio dos palmeirenses. Já aconteceu com a gente. Botei um bonezinho do Palmeiras. Já aconteceu com a gente. E eu comemorei o gol. Então, e não teve o gol do Palmeiras. E aí eu gritei, pô, deu um gol, merda. Sacou? Eu vi o bandeirinha com a bandeirinha levantada. Eu, que golaço! Mas eu tava comemorando, era a bandeirinha levantada, irmão. Então, eu fingindo ali, eu precisava fingir que eu era palmeirense. Os palmeirenses vão me lascar da próxima vez. Se tu não fingisse, viu? Eu ia falando, que merda, os caras iam me dar uma sua. Então, a gente tem que começar a entender, a gente tem que saber esse ponto. Mas a maioria do tempo a gente tem que viver o verdadeiro. E por fim, nesse tópico, Xuxa, tem algo que eu entendi. Cuidado em você comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Perfeito. Cara, isso é completamente equivocado, porque você não está vendo. E hoje com o Instagram é que as coisas fica se muita mais ainda. Porque ninguém coloca, tô ruim, meu Deus do céu, são raríssimas pessoas. Ou até coloca para chamar a atenção para... Esse negócio de Bela agora de Graciano, todo mundo está em dúvida se tem que ganhar mesmo ou se não foi para promover o show dele. Que viagem, né? O cara é corno e ainda vai e os caras começam a botar esse processo em jogo, né? É que, querendo ou não, como você falou, é um palco ali e muita gente usa dessa questão da audiência para atingir pessoas e conseguir conquistar ali o que ela entende como... Houve recentemente aí aquela resenha lá da fritada do Paulo Marçal e tudo mais, ele tá ali sendo zombado por vários humoristas e no final ali foi meio que tudo armado. Estratégia para ele ganhar seguidor. Então, e você vai dizer assim, cara, ele é um cara estranho. É isso. E aí eu vou dar um exemplo que eu achei muito massa de Anitta. Cara, eu era muito crítico de Anitta. Caramba, eu tava lá em Nova York e tem o Madame Tussauds, que é aquele museu da galera de cera, e eu tinha ido já lá há um tempo atrás e quem tava lá era Pelé, Ayrton Senna, representando os carros, representando o Brasil. E aí eu voltei lá para levar, não sei, fui levar os meus filhos, tava os três lá, a gente em Nova York, eu doido para mostrar Pelé, quem era a Senna, que eu não sabia bem quem é. Chego lá, não estavam mais, e quem era que estava lá? Anitta, com o maiôzão, com esticado no rego. Aí eu gravei até um vídeo, olha, você não me representa, tal. Só que aí depois eu fui assistir o documentário dela, eu vou assistir. Cara, a Anitta, ela é um personagem. Tem a outra lá, que eu acho que é Larissa, que aí ela soube construir muito bem o personagem. Só que a gente que está aqui, a gente não consegue compreender. E aí eu comecei a olhar para a Anitta com um ângulo completamente diferente. Ela criou uma persona muito bem definida, uma persona para atingir um público. Ali a Anitta é um personagem. Eu disse, caramba, que mulher inteligente da zorra. E aí eu tirei o chapéu para a Larissa. Independente, eu concordo muito com algumas coisas, mas quem sou eu para julgar mais a respeito, pensando de empreendedorismo? Então, você olha o palco da Anitta, você não sabe o bastidor da Larissa. Você não sabe a mulher empreendedora que ela é. Eu fiquei impressionado, achei impressionante. Então, para a gente que está aqui, que tem muito jovem, está olhando o palco e olha para o seu bastidor, vai ficar depressivo, vai ficar frustrado, olha para fulano, está andando no carrão. Você não sabe que o carrão dele é alugado. Você não sabe que o carrão dele está atrasado, tem 3, 4 prestações sem pagar. Ninguém sabe, mas está vendo o cara luxando. Viajou, botou no cartão da avó, dos amigos, não está pagando. Então tem uma série de coisas que então, ali, o palco você não vê. Você está vendo só o bastidor, você não vê. Você está vendo lá o palco do cara. Então, para você que é jovem, tome cuidado em olhar as redes sociais ou os amigos à sua volta, só olhar o palco. Cuidado. Tem um negócio massa, o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Asaf é o cara que fazia composição de música e ele começa dizendo assim, quase me resvalaram os pés quando eu comecei a olhar para a vida dos ímpios que prosperavam. É um salmo massa, o Salmo 73. É ele reclamando com Deus. Como é que pode essa galera, ela blasfema de você, vive tudo desregrado e o cara não fica doente, o filho é bem sucedido. E ele começa a descer o cacete para com Deus. Aí ele disse que quase me resvalaram os pés quando eu olhei para isso. Eu quase me abandonei, não queria saber de nada. Aí chega em um determinado versículo, que eu não lembro se é o 14 ou se é o 15, ele diz assim, até que eu olhei o fim deles. Cara, aí ele disse que parou de reclamar, assim, agora eu entendi. Até que ponto vale viver essa brevidade da vida nesse processo, nessa situação, e não pensar na vida como um todo, na eternidade. Né? Então esse é o grande ponto aí. Show de bola. Ó, a gente tá já caminhando para o nosso finalzinho aqui. Eu vou deixar aqui, vou fazer, na verdade, uma última pergunta e a gente vai para o nosso final do nosso bate-papo. Tá muito bom. Cara, você é um cara que eu passaria aqui
16, 18, 20 horas conversando tranquilamente, porque é um cara que é vivido e que realmente traz sugestões e conselhos interessantes para a vida da gente. Não, então, porque você viveu muito isso, né? Não é só no seu palco, tem no bastidor também. O seu bastidor é muito interessante. Mas, assim, uma outra pergunta em relação a isso. Você hoje tem filhos, você passou por várias dificuldades, como tu falou ali. Teu pai é milionário, mas daqui a pouco a gente não tinha, desapareceu e tudo mais. Hoje você tem seus filhos e seus filhos têm como desfrutar do pai presente e de uma qualidade de vida muito boa por conta do seu trabalho que você construiu. Olha nesse paralelo, você passou por dificuldades e conseguiu chegar lá. Hoje em dia tem muita essa situação, seus filhos nasceram em bercinho de ouro. Vou dar esse exemplo aqui, não dizendo que nasceu, tá? Só dando exemplo. Graças a Deus nasceu mesmo. Tipo, uma estrutura familiar bacana e tudo mais, tem alguém para direcionar, tem dinheiro. Se quiserem, talvez, empreender, tem a história do pai que vai conseguir, o caminho já foi já mais limpo ali, vão começar com certa vantagem. Olhando isso, assim, às vezes não chega, poxa, a ideia de deixar a vida do filho mais difícil, para que eles possam passar por certas coisas, para construir ali essa parte moral. A sua opinião em relação a isso? Faz sentido? É possível, mesmo tendo o filho nascendo ali, tendo condições que você conseguiu alcançar essa abundância, fazer com que o filho, frustrar os filhos para conseguir ali criar aquela casca que a gente sabe que precisa. O empreendedor sem a casca não consegue empreender. Na vida, né? Eu acho que na vida o cara tem que se ralar, né? Esse é um grande... Eu acho que ainda eu estou nesse processo de aprendizado de como é que eu lido com esse processo dos meus filhos. Vou dar exemplo. Meus filhos gostam de comer sushi. Se deixar eles comer sushi todos os dias. E aí, como é que eu faço? Eu deixo ele comer sushi todo dia, não vai fazer problema no meu bolso, mas até que ponto vai afetá-los? E eu fico nessa briga interna, meu irmão. É uma confusão, eu e eu mesmo. Caramba, você está sendo mão de vaca. Hoje, como é que eu tratei desde sempre? Lá era sempre a briga, eu e Rogério. Rogério, eu vou dar tudo para os meus filhos, tudo que eu não tive. Eu já falava, eu vou dar em dobro que eu sofri para eles aprenderem. Era essa confusão. E como lidar? Eu confesso que eu não tenho uma fórmula ainda, porque eu ainda estou no processo de aprendizado. Tenho um filho com 18 anos, mas eu vou dizer como que a gente faz lá em casa. Então, desde o início, lá em casa, os meninos não tinham tudo que queriam. Apesar de poder, eles não tinham tudo que queriam. A gente que definia o que nós iríamos dar e em qual momento ia dar. Desde logo cedo, a gente começou a dar uma mesada para os meninos. Então, meu irmão, ensinei para eles gestão, como que faz gestão, e se eles não se organizassem com o dinheirinho deles, eles iam se arrebentar. Gabi mesmo, eu me lembro que ia vender slime na escola. Gabriel começou a alugar quadrinho e ganhar dinheiro com a galera. Então, cada um foi começando a aprender a se virar. Então, eu sempre tive essa dualidade no meu ser, né? O que é que eu faço, como que eu faço para evoluir nesse processo, e confesso que foi desafiador. Agora que os meninos estão crescendo, Gabriel vai fazer 18, Gabi tem 15, Juninho 13. Na semana, eles podem comer o que eles quiserem, né? Com a mesada deles. E a mesada deles, né? E o salário, ó, e o salário, ó, é pequenininho. Para ter noção, se eu não me engano, já até esqueci, acho que é R$200 que eles... Não, R$400 que eles ganham. Cara, tá lá, se vire, meu irmão. É R$100 por semana, Gabi. Gabriel aumentou agora, foi para... que fez 18 anos, já está comigo, está em R$1.000. Mas Gabriel podia estar ganhando 10 mil, Gabriel podia estar ganhando, sei lá, 20, 50 mil, se fosse abrir um negócio com a gente. Ele está nesse processo, eu estou colocando ele, mas é lá aquele valor regrado. Poderia dar mais? Poderia. Qual é o carro? Gabriel agora vai fazer 18 anos. Então, um negócio massa. Ele disse, e aí, pai, agora eu vou ter um carro, né, 18 anos. Eu disse, meu filho, você vai ter o carro que você quiser. Pode escolher. É sério, pai? Eu disse, com certeza, escolha o carro que você quiser que eu vou lhe dar. Aí já imagina o final, já. E aí, meu irmão, ele chegou, veio, olhou o carro, aí veio no celular, acho que foi um Q3 da Audi. Pai, é o carro massa. Eu disse, pô, filho, que carrão. Pai, você vai me dar mesmo? Eu disse, com certeza. Aí eu falei, pronto, já vamos organizar. Quando você fizer 18 anos, eu vou abrir seu CNPJ, nós vamos fazer um empréstimo de 60 vezes e você vai pagar a prestação do carro. O carro é seu, meu filho, vai fazer 18 anos. Se a gente molha, se vire agora. Senão você vai continuar com o Peugeotzinho que eu deixei com ele. Mesmo assim, ainda é um negócio gigantesco. E diz assim, você pode conseguir e eu tô junto com você. Tipo, não, você não deu. Você vai vai conquistar. Vai abrir. Mas se ele não pagar, ele vai fazer nome sujo, não. Ele que se vire. Chegou a 18 anos, meu irmão. Mas eu falo assim, que mesmo assim, querendo ou não, é um conselho de pai realmente ali, dizer, tipo, ó, você pode ter o que você quiser, eu tô aqui para lhe ajudar, vou contribuir com o que eu puder, mas é você por você. Só que aí por outro lado, eu fico, aí vou dizer,
esse é o meu lado, o que eu fiz. Aham. Mas, por outro lado, o seu pai fica assim, caramba, velho, você é muito idiota, você é um otário, você é abestalhado, velho. Dê um carro pro seu filho, você não pode ter de lá. Eu tinha uma CG 125 cilindrada financiada quando eu comecei minha vida. Depois eu comprei um Uno 95, era 2005, quando começou o negócio, 2 portas, o calor da zorra, que era para PC. Cara, por que você não pode dar para seu filho? Então eu confesso essa dualidade e não tenho ainda uma fórmula. Estou seguindo lá de um jeito, eu só não quero dar moleza em algumas coisas e em outras eu dou moleza. Um exemplo, meu filho quis fazer intercâmbio. Cara, chegamos juntos, ele passou lá 9 meses, morando nos Estados Unidos para aprender uma nova língua, para viver uma nova cultura, o moleque voltou um homem. Então, assim, se Gabi quiser fazer isso para essas coisas, meu irmão, não vou abrir mão de investir em educação. Agora, para outras coisas, eu ainda estou aprendendo. E eu acho que eles vão ficar adultos e eu não vou passar nessa prova, não. Vou continuar reprovando. Algo que você falou mais cedo, né? Tipo, quando eu aprendi a ser pai de criança, sou adolescente. Aprendi a ser pai de adolescente, agora é pai de adulto. Estava aprendendo, né? Estava aprendendo. E agora que eu estou aprendendo a ser pai de adulto, já está tudo, você é avô. Né? Aí, aprender a ser avô agora. Tem que aprender a ser avô. Essa, pelo menos, eu vou ser bom, né? Patrícia, cara, de antemão aqui, eu quero te agradecer demais por esse momento, tá? Espero te encontrar. Não sei se eu vou estar em junho no seu evento lá em São Paulo, mas como tem ali 2 em 2 meses, pós-junho eu vou estar no seu evento, porque em junho já tem agenda fechada, tá tudo, já tá tudo fechado já, graças a Deus, e aí não vou ter como estar indo para lá, mas no seguinte, uma presença confirmada, estarei lá, aproveitar para estar lá para São Paulo, já vou botar na agenda no final de semana do jogo do Flamengo, que aí caso desse a gente vai junto também, né, que aí tá por lá, todo ano tem que ir para um jogo também no Maracanã, cara. Vamos marcar. Então, assim, cara, gratidão. Agradecer também ao pessoal aqui do Nobre Araripina, a Cássia, o Jaide, as meninas que estão fazendo o evento aqui, o Cocriar. Aqui vou saudar aqui Kelly. A todo mundo que veio mais cedo e que vai estar lotado aqui mais tarde. Tá? A gente está no auditório, pessoal. Para falar aqui por trás das câmeras. A gente está no auditório, vai ser aqui o palco onde vai acontecer essa palestra, esse momento ímpar para Araripina. Quero agradecer a você por estar aqui na minha cidade, eu sou parte do negócio seu, do aplicativo Card Delivery, mudou a minha jornada também. E é isso, cara. Gratidão, de verdade. Vou pegar esse momento se você falar, só para... Valeu, meu irmão. Parabéns, tamo junto. Parabéns pela sua jornada e por contribuir aí com a gente, né? Bacana. Obrigado pelo seu apoio e pela parceria. Bacana mesmo. Então é isso, pessoal. Para vocês que estão aí, lembre-se, deixar aqui a sua inscrição, deixa o like, comentem bastante, enviem esse vídeo aqui para pessoas que você fala, poxa, isso aqui vai servir para um primo meu, para meu amigo, para minha mãe, para o meu pai. Envie, compartilhem bastante, mas não se esqueça, tá? Lembrem-se de clicar no botão aqui de se inscrever e apoiar o nosso canal a chegar mais longe. Agradecer também os meus apoiadores, o Quero Delivery, que é apoiador do meu canal desde o início. Aí é o nome de Maria de Darge, mas não só deles, também como do Miguel Neto, do Danilo. A Virtex Telecom, em nome das meninas aqui, a Luane, a Eveline, seu Irã, que eu conheci lá em Picos, e ao Giovanni da Silva Construção, que vai estar aqui mais tarde, tá? Giovanni é apoiador meu também. Quero deixar aqui minha gratidão imensa a vocês por fazerem o Construção Pode Chegar tão longe aqui na nossa região. Hoje, entrevistando um cara conhecido nacionalmente, né? É uma honra pra gente, Patrícia. Gratidão, de verdade. Honra é minha, parabéns. Muito sucesso para você que está nos assistindo. Meu desejo é que você sonhe grande e vá para ação. Não sonhe pequeno, não. O trabalho de sonhar grande e pequeno, ele é o mesmo. E dá o mesmo trabalho construir uma coisa grande e construir algo pequeno. Então, que Deus lhe abençoe, que você possa refletir sobre o nosso bate-papo. Parabéns, Xuxa, por estar trazendo essa consciência para essa juventude que tanto precisa evoluir. Então, não apenas o entretenimento, mas trazendo a consciência para essa galera. Então, que você seja instrumento de Deus para transformar a vida dessa turma aí. Amém. Deus abençoe, parabéns. Feliz em estar aqui, viu? Valeu. A pesada é minha. Essa é a galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Fui!